Bom dia, pessoal do segundo ano. Vamos voltar aqui com as nossas aulas à distância. Hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela teve o seu período de 1939 a 1945. Foi um dos maiores confrontos mundiais em termos de genocídios e perdas de vidas e economias de países destroçados. Certo? Quais foram as principais causas desse movimento mundial? Nós temos aqui a crise econômica de 1929, crise econômica essa que abalou o mundo todo, deixando países, principalmente países da Europa, com uma economia muito desestabilizada. O surgimento dos regimes totalitários, também na Europa, como o nazismo e o fascismo, regimes esses autoritários, militaristas, que serão os grandes responsáveis por essas causas de combates e de confrontos armados. O resultado do Tratado de Paz que foram realizados na Primeira Guerra Mundial. Que tratados de paz eram esses? Entre eles nós temos o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes fez com que a Alemanha, a Itália fossem muito humilhadas em termos de reparações de perda de guerra. Perderam territórios, tiveram que pagar indenizações aos países vitoriosos. E isso fez com que esses países tivessem assim, o seu nacionalismo, o seu brio atingido. E a política agressiva desses países que formaram os regimes totalitários, como a Alemanha, a Itália e depois o Japão. Quais foram os antecedentes da Segunda Guerra Mundial? Os fatos que aconteceram antes do confronto se tornar mundial. Vamos ver aqui. O Japão invade a Manchúria em 1931, depois a Etiópia em 1935, na política agressiva desses países, como nós falamos aqui. A Alemanha invade a Renânia, França, em 1936. Esses fatos começaram a criar problemas diplomáticos em termos de relações dos países europeus e mundiais. Foi aonde teve que agir a Liga das Nações, criada em 1921 pelo presidente Wilson, em relação a esses acontecimentos, a essas invasões. A Liga das Nações foi criada para manter a paz mundial. Quando aconteceram essas invasões, ela teve que tomar suas medidas diplomáticas, medidas essas que não foram tão bem aceitas pelos países como o Japão, a Itália e a Alemanha, que estavam em política de expansão militar, de conquista de territórios. Certo? É tanto que em 1934 houve a assinatura do Tratado de Anticomitê entre Japão e Alemanha para eles se aliarem contra as atitudes anticomunistas. Atitudes essas que tinha inclusive já a União Soviética como sendo um dos principais alvos. Quando esse tratado é feito, forma-se o eixo político Roma, Berlim, Tóquio, ou seja, Itália, Alemanha e Japão. Esse trio vai ser a força militar de expansão que irá fazer com que a Segunda Guerra Mundial entrará em seus estágios de confrontos e de combates. Depois desse tratado ser realizado, a Alemanha invade a Áustria em 1939 e também toma os Sudetos que haviam perdidos na Primeira Guerra Mundial na Tchecoslováquia. Esses Sudetos eram regiões que faziam parte de territórios alemães, aonde viviam alemães. E a Alemanha queria retomar para que fosse criado o espaço vital, a grande Alemanha prometida por Hitler quando criou o Partido Nazista. A Conferência de Munique foi um outro fator que aconteceu antes do confronto se tornar mundial. Ou seja, em 1938, essa conferência foi realizada entre a Alemanha e a Itália, de um lado, Inglaterra e França, de outro, para que acalmasse mais os ânimos de expansão da Alemanha. O que foi realizado nessa conferência? Foi entregue para a Alemanha os Sudetos e que os futuros problemas políticos fossem resolvidos de forma diplomática, o que não foi na frente aceito pela Alemanha,
porque logo em seguida, em 1939, ela invade a Tchecoslováquia e, após invadir a Tchecoslováquia, firma um trato de não agressão com a União Soviética para que ela pudesse invadir a Polônia. Então você vê que a Alemanha, ela está em seu estágio de expansão territorial, alcançando seus êxitos militares, sempre com conquistas em territórios europeus. Ainda não havia entrado alguns países de outras regiões, como a União Soviética na Ásia e ainda os Estados Unidos aqui na América. Foi quando os alemães, de vez, tornam a guerra mundial. Quando invade a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda, através de suas guerras relâmpagos, usando assim os canhões esses que eram de extrema agilidade, certo? E o Japão, através de seus bombardeios, bombardeia a base americana de Pearl Harbor, que foi aí aonde os Estados Unidos entram na guerra definitivamente ao lado dos aliados, certo? Aliados esses que eram formados pela Inglaterra, no papel de Winston Churchill, França, de Gaulle, os Estados Unidos, o presidente Roosevelt e a Rússia, Estado. O final da guerra ela vai ser marcada pela Batalha de Stalingrado, quando a União Soviética vence a Alemanha na frente oriental, e depois o dia D, que é marcado pela invasão de toda a frente ocidental pelos aliados. Uma invasão essa que é patrocinada pelos americanos, saindo da Normandia e indo para as regiões da frente ocidental. E assim a Segunda Guerra é encerrada. Quais os acontecimentos que marcaram, as consequências que marcaram o final desse movimento, dessa guerra? O surgimento de duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Temos também a Guerra Fria e a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Certo, pessoal? Até a próxima.